eu acho que nós já estamos aproveitando. Sobre a conjuntura, acredito que a gente vive um momento em que o bolsonarismo está sendo atingido naquele que era o núcleo duro do seu discurso, que era a crítica à corrupção. Né? A partir da crítica da corrupção, o bolsonarismo conseguiu unir um elemento que era muito presente em âmbito subnacional e, sobretudo, nas classes populares, que era a ideia de combate ao crime, bandido bom é bandido morto, essa intolerância ao crime, porque o crime afeta muito, esse tipo de crime, violência urbana, afeta muito as classes populares e ele é um tema predominante nas eleições estaduais e mesmo municipais. Bolsonaro conseguiu juntar essa pauta com uma pauta que sempre teve também presente nas discussões mais nacionalizadas, mais ideológicas, que era o udenismo, a crítica à corrupção, uma certa suspeição da política como um lugar da corrupção. Ele consegue fazer uma bricolagem genial e, com isso, consegue unir uma pauta que sempre foi determinante para as elites. A direita brasileira, a direita tradicional, sempre surfou nessa crítica à política, nessa crítica à corrupção, sobretudo aos governos que têm um perfil de fazer mais repasses à sociedade, que são os governos com essa perspectiva mais popular, que é chamada pejorativamente de populista. Então, a direita sempre teve uma postura muito antagônica, mobilizando esses argumentos udenistas contra esse tipo de governo, né, preocupado com as classes populares e com o uso do Estado para fazer transferências à sociedade. Bolsonaro uniu isso com algo que tinha, sim, pervasão no tecido social, porque essa crítica udenista, ela nunca teve muita popularidade nas classes mais economicamente desprivilegiadas, mas o combate ao crime, sim, sempre teve. Então, quando ele une, ele consegue atrair esses segmentos mais populares, mais especificamente 2 a 5 salários mínimos, para a sua base de apoio. Quando vão se avolumando as evidências de que Bolsonaro é corrupto, não apenas em termos de uma corrupção política, que é o que a gente vê no caso do uso dos militares, né, para criar evidências contra as urnas, o uso dos militares e dos hackers para criar evidências contra o sistema político eleitoral brasileiro, quando a gente vê a corrupção dos militares, né, durante esse governo, e quando a gente vê a ação de Bolsonaro e militares no golpe, né, na tentativa golpista do 8 de janeiro, a gente vê como que ele cometeu crimes na esfera política. O escândalo das joias e agora esse escândalo das doações por Pix, que devem ser revelados conforme a justiça abre o sigilo de Bolsonaro, vão revelar uma segunda faceta, que é a corrupção em proveito do enriquecimento próprio. Né? A gente está vendo que Bolsonaro queria roubar para enriquecer. Roubar joia, essa caixa 2 de campanha, mas havia uma iniciativa de se locupletar do tesouro público em prol do tesouro privado. Essa amálgama, né, de corrupções colando na figura de Jair Bolsonaro implode uma das principais bandeiras do bolsonarismo, que é o combate à corrupção. Então, eu vejo que a gente está num momento muito propício para esse derretimento, para acelerar, Conde, acelerar. A gente está falando de acelerar um derretimento que já está em curso. Olha, em outro momento de temperatura e pressão diferentes, qualquer um diria assim, a Polícia Federal, conhecendo o Brasil, a Polícia Federal no encalço do Bolsonaro, um ex-presidente atolado em denúncias e ligações com milícias e com militares, e também no encalço de militares, que nós estamos vendo que o celular do pai do Mauro Cid vai expor muita gente. Em outro momento de temperatura e pressão, a gente diria que o país estaria num processo de alta tensão, dadas as inseguranças, né, de praxe
das Forças Armadas Brasileiras, que caíram também em desgraça agora, perdendo aí a confiança da população brasileira de maneira dramática. Você vê esse circuito de tensão que, aparentemente, eu já daria daria a minha visão sobre isso, quer dizer, não parece estar muito tensionado. Parece que as coisas estão acontecendo assim, quase que naturalmente. Como é que você vê esse processo? Eu vejo como um processo de continuidade de um desgaste que começa quando se percebe que Bolsonaro não ia ganhar essa eleição, conforme, já no primeiro turno, os resultados da utilização incisiva da máquina pública, não só em termos econômicos, mas sobretudo em termos econômicos, para alterar o resultado da eleição, não estava dando certo. A partir desse momento, você começa a ver nas elites políticas um abandono sistemático do bolsonarismo. Todos aqueles que tinham base eleitoral própria, ou seja, que não dependiam diretamente da menção a Jair Bolsonaro para conseguir eleitores, prestígio eleitoral, foram abandonando o bolsonarismo. Acabadas as eleições, conforme o governo do presidente Lula começa a desaquecer, desativar essa retórica da polarização e começa a performar como um governo, porque a gente ficou 4 anos diante de um desgoverno. Quando a gente começa a ter um governo, ter política econômica, ter política pública, isso distensiona, arrefece a polarização. E aí, na sociedade civil, você começa a ver o derretimento do bolsonarismo. Primeiro nas elites políticas e agora as últimas pesquisas, né, as últimas pesquisas de popularidade do governo e essa pesquisa que você mencionou sobre confiança dos militares indicam um processo de derretimento do bolsonarismo, mesmo entre as suas bases sociais mais predominantes. Só fazer um parênteses e um comentário. Sem a ação da Polícia Federal, talvez isso também não fosse possível, né? Quer dizer, você está falando só da dimensão política, né? A Polícia Federal também está cumprindo um papel A Polícia Federal está cumprindo um papel crucial e como cumpriu o judiciário ao longo da eleição. Né? E é aquilo que a gente já até conversou, é um despertar tardio das instituições diante da ameaça antidemocrática que o bolsonarismo representa. As instituições se espertaram, para falar numa linguagem bem vulgar, se espertaram de que é preciso combater essa ameaça que vem corrompendo as instituições por dentro, ou seja, aqueles que deveriam resguardar a democracia foram corrompidos, é o caso dos militares. Mas aqueles que ainda não tinham sido corrompidos, ou que nunca serão, estão agindo incisivamente para conter essa ameaça. Isso é o que a gente está vendo com essa ativação da Polícia Federal, que está acelerando esse processo de derretimento social do bolsonarismo e mostrando uma coisa que a gente também vem conversando, né? Que essa bolha de dissonância cognitiva que protegeu o Bolsonaro, o que eu estou querendo dizer? Vão se criando nichos comunicacionais, bolha do Zap, bolha do Instagram, que criam, né, esses espaços de dissonância cognitiva. Aquelas pessoas que só se informam pelo WhatsApp, por blogs, que só reforçam as impressões e ideias e identidades que elas já têm. Isso está se demonstrando que tem um limite. Que mesmo essas parcelas estão começando a desconfiar da idoneidade de Bolsonaro e dos militares. E eu vou te falar, eu acho bom. Eu acho bom que as Forças Armadas, em geral, sejam postas em xeque. Porque elas não foram postas em xeque no final da ditadura. Faltou isso na nossa transição democrática. A nossa transição democrática não fez a sociedade refletir sobre o papel dos militares no esgarçamento do tecido democrático, no esgarçamento do tecido social e, por que não, na corrupção absolutamente contumaz que ocorreu durante a ditadura militar. Que ocorreu na ditadura militar, você tem toda a razão, quer dizer, uma reflexão precisa ser retomada agora, né? Agora, né, finalmente, pelo que nós estamos vendo na opinião pública, as Forças Armadas estão sendo, enfim, responsabilizadas por tudo de ruim que fizeram para o Brasil,
na ditadura e também nesse governo Bolsonaro. Maíra Goulart, aqui no Giro das 11, deixa eu ir para o bate-papo rapidamente aqui para a gente fazer algumas transições. O Sem Brasil anunciaram... Esse aqui eu já tinha lido, né? Viraria o jogo. Eu já tinha comentado também. Ele diz ainda, Milei igual Zelensky, Bozo, Boris Johnson, perigoso. Estão usando fake news nas redes da Argentina. Não tem informação sobre isso, mas possível. Acho que não no nível como usaram no Brasil, né? Talvez. Fernando Posso Baia, avançar nessa pergunta rapidinho? por favor, pode falar. Isso é uma coisa que eu acho que a gente tem que pontuar. O Milei é diferente do Bolsonaro porque a sociedade argentina é muito diferente da sociedade brasileira. O Bolsonaro, ele tinha uma verve conservadora e ele mobilizava esses nichos de dissonância cognitiva de maneira muito contumaz, porque a nossa população é menos politizada, menos conscientizada do que a Argentina e muito mais conservadora. O Milei é menos conservador porque a sociedade argentina é muito menos conservadora. Então, esse tipo de político de extrema-direita, ele vai jogando ao sabor dos ventos, não há uma ideologia coerente. O Milei é muito mais neoliberal do que o Bolsonaro, porque a sociedade argentina é aquele segmento mais à direita, ele é muito mais neoliberal do que o brasileiro. No Brasil, a gente tem segmentos à direita que são estatistas, que é exatamente esse legado da ditadura militar, que é a combinação de um posicionamento à direita e um posicionamento estatista.